sua Bíblia, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Estaremos lendo o verso de número 14. Primeiro livro de Reis, 17, verso 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia ou não achou, acompanha aqui pelo telão. Primeiro Reis 17, 14 nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Meus irmãos, podem assentar em nome do Senhor Jesus. Hoje, um culto especial, um dia magnífico, é o dia da Santa Ceia do Senhor. É um privilégio estarmos aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Isso foi uma ordem dele, foi uma ordenança dele, e nós, como servos de Deus, nós estamos cumprindo, Ele falou que aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo, e nós jamais deixaremos de ter parte com Deus. Pelo contrário, sempre firme, e confiante, porque o melhor de Deus está para mim, para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, e Acabe começou a reinar em Israel, e fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ele andou pelo caminho de Jeroboão, pelo caminho de Roboão, pelo caminho de Baasa. E Acabe, ele veio a se tornar o pior rei que assumiu o trono em Israel. Ele, além de andar na contramão da palavra do Senhor, ele ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E através desse casamento maligno, ela trouxe também consigo os seus deuses, a sua religião. E Acabe, irmãos, ele veio a levantar o altar a Baal. Não só levantar a Baal, mas como adorar. Ele criou bosques ali na nação, de forma que ele veio a irritar o Senhor. Nunca houve um rei como ele, antes e depois, para irritar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E após essa situação, Deus, ele chama o profeta Elias e diz: Elias, vai ter com Acabe, rei de Israel, que eu quero lhe transmitir um recado, uma punição devido à sua idolatria, à sua desobediência à minha palavra. E Elias encontra com o rei Acabe, ele diz: olha, Acabe,
irmãos. Os corvos eram urubu, era um corvo, coras, era uma espécie de urubu que existe ali na região de Israel. E nos diz a palavra de Deus que durante o dia aqueles corvos traziam carne, traziam pão para alimentar o profeta de Deus. E à noite, de igual modo, os corvos assim faziam, trazendo pão e trazendo carne para alimentar aquele homem de Deus. Mas posteriormente nos diz a palavra que aquele ribeiro, o ribeiro de Querite, ele veio a secar. Agora, irmãos, eu tive meditando sobre essa palavra. Deus usou os corvos para alimentar o seu profeta. Agora, por que Deus permitiu que esse riacho ele viesse a secar? Deus não poderia muito bem, manter aquele rio ali com água para alimentar o seu profeta. Mas, irmãos, Deus ele não age como o homem age. Deus não age pela lógica humana. E quando aquele riacho ele secou, Deus tinha um propósito na vida daquele homem de Deus. E se o riacho ele secou sobre a sua vida, você pode ter certeza que Deus vai levantar rios caudalosos muito mais fortes do que o riacho de Querite para abençoar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, depois desse riacho ele secar, Deus deu a ordem a seu profeta, disse: olha, vai para a cidade de Carepa, ali mora ali uma mulher viúva, e eu já ordenei para que ela te sustente. E Elias, obediente à palavra do Senhor, ele se dirige ali para a cidade de Carepa. E ele, quando chega ali naquela cidade, era um momento difícil, era um momento de seca, era um momento de extrema necessidade e de fome ali em Israel, devido à obediência daquela nação. E ele, quando chegou ali naquela cidade, ele encontra com essa mulher. E ele dirige para ela e pede-lhe água. E ela prontamente vai lá dentro buscar água. Quando ela foi buscar água, o homem de Deus disse: olha, traze também para mim um pequeno bolo. E ela dirige para o homem de Deus e diz: olha, profeta, homem de Deus, só tem um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, e o que tem aqui armazenado é suficiente para apenas uma refeição. E ele diz: não temas, faze para mim um bolo pequeno, e para o seu filho e para você, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela ela não vai se acabar, o azeite da botija não vai secar, porque agora chegou o homem de Deus com o recado de Deus aqui em direção a você. Glória a Deus. Você crê que a vitória chegou na sua casa em nome do Senhor Jesus.
ribeira de Secó, Deus tinha um plano. Ele tinha um propósito para que o profeta fosse ali, para aquela mulher de Deus, para alimentar, até que um dia Deus, ele mandou chuva sobre a terra, e a terra começou a prosperar, e a terra começou a dar os seus frutos, e começou a dar os seus grãos. A Bíblia não diz quanto tempo Elias ficou ali na casa daquela viúva, não relata, não fala o nome dela, não fala sobre o esposo dela que tinha morrido, não, ele não falou, mas a Bíblia diz que quando o homem de Deus, ele esteve ali naquela casa, ali, irmãos, o alimento não faltou. Poderia, e com certeza estava faltando alimento em Israel, mas ali naquela casa, onde estava o homem de Deus e aquela mulher de Deus, houve fartura e abundância, até que Deus, glória a Deus, enviou aleluia, chuva para Israel. Irmãos, e nós, seres humanos, que servimos a Deus, é inerente a nós, seres humanos, quando a situação aperta, quando a coisa estreita, e você olha para a direita e não vê saída, você olha para a esquerda e não vê saída, olha para frente e não vê saída, olha para trás e não vê saída, mas quando você olhar para cima, a vitória vai chegar na sua mão. glória a Deus, aleluia, Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia, Eu Jesus. nunca senti aqui nesse lugar, eu vou ser sincero. glória a Deus, Deus está falando através da minha boca. A gente sente, né? Então, irmãos, se Deus, ele cuida dos passarinhos, os passarinhos toda manhã, ao acordar, Deus já tem o alimento preparado para eles. Deus manda olhar para eles, e eu e você, irmão, nós temos mais valor para Deus do que muitos passarinhos. aleluia, Jesus, Esse Deus, que ele fala sobre os lírios do campo, que nem Salomão, na sua glória, no seu esplendor, no seu reinado, na sua sabedoria, ele se vestiu como os lírios do campo. Deus, irmãos, ele está no controle de tudo. aleluia, Jesus, Ele ama a igreja lavada e remida no seu sangue. de Deus, Ele ama a mim e ama você. Mas nós, quando estamos no momento de dificuldade, um momento de aflição, nós muitas vezes murmuramos. Porque, irmãos, nós somos pó, nós somos cinza. Isso revela a minha e a sua humanidade. Eu já passei por um momento difícil que eu achei que não ia ter saída, mas Deus deu a saída. glória a Deus, Ele não só deu a saída naquele momento adverso, como ele preparou coisas grandes para a minha vida que eu jamais imaginaria. E a aleluia, vida de vocês não é diferente. Eu não sei a necessidade de cada um de vocês. Deus sabe o que você precisa. Deus, ele não vai te dar o que você pede, mas você pode ter certeza, o que você precisar, a vitória vai chegar nas suas mãos, irmão. aleluia, Jesus, glória a Não tinha Deus, dúvida disso, irmão. Porque o Deus que nos chamou, ele diz que no mundo nós teríamos aflição. E realmente o justo, ele passa por aflição. Ele às vezes angustia, ele às vezes fica triste, ele muitas vezes fica achando que não vai
O momento que Jezabel ameaçou ele queria tirar a sua vida. Mas quando você lê a história de Elias, você pode ver que Deus cuidou da vida dele. E quando ele chegou ali debaixo do zimbro, que ele pediu a Deus a morte, ele ali, irmãos, estava expressando a sua humanidade, né? Porque ele estava enfrentando o diabo, o inferno. E nós muitas vezes enfrentamos, já temos nossos problemas naturais, que muitas vezes são grandes, e ainda temos que lutar contra as potestades e os principais. Mas eles estão debaixo do nosso pé, não pelo nome, não pelo seu nome, mas pelo nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o irmão e a irmã por essa palavra. Que Deus falou no meu coração. Depois ele vai, porque temos que celebrar a Santa Ceia. Mas que Deus falou comigo e com certeza falou com a igreja. Então, irmãos, quando as aflições vierem sobre a sua vida e sobre a minha vida, irmãos, crê somente, confia que Deus ele está no controle de tudo. Assim como ele cuida dos animais, ele irá cuidar de nós, que somos a coroa, né? São as coisas mais preciosas que Deus tem aqui na face da terra. Somos nós, que somos sua imagem e semelhança. Deus, irmãos, ele não quer saber do ouro dessa terra, do diamante dessa terra, do petróleo, das riquezas, que aqui há. A maior riqueza para ele é eu e você, que somos adotados por ele, filho dele, né, irmãos? Glória a Deus. E que um dia todas as lutas, todas as aflições, ele irá cessar. Aleluia, E Jesus. nós iremos morar com o Senhor na eternidade, em nome de Deus. Glória a Deus. Se não fica de pé, nesse momento eu quero convidar aqui o pastor Roberto.